Não me envergonho do Evangelho. Nós vamos iniciar hoje uma série, tendo em vista as eleições, né? A gente sabe que lá em outubro, cerca de pouco mais aí de um mês, nós vamos passar aí, enfrentar essa situação. Já sabemos que, de um jeito ou de outro, não importa qual seja o candidato que ganhar, se o meu candidato ganhar, eu não vou falar para vocês qual é o meu candidato. Se o meu candidato ganhar, Deus não vai ser menos soberano e nem mais. Se ele perder, a mesma coisa. Se o meu candidato ganhar, o país não vai ficar menos dividido e com menos problemas. Se ele perder, mesma coisa. Então, nós precisamos... a gente precisa se aproximar de Deus para ficarmos mais sensíveis a Ele e enxergarmos que Ele está por trás de tudo, né? Além de tudo, soberano a tudo. Não importa o que acontecer, né? Mas a gente vai conversar a partir de hoje, então, nos próximos domingos, com exceção do mês de setembro, que no mês de setembro a gente vai ter o tema onde cada um dos grupos vai ministrar, mas nos domingos que eu estiver aqui, a gente vai falar sobre esse tema. Não me envergonho do Evangelho. Bonita a bandeira, não é? A bandeira do Evangelho, é a bandeira da nossa igreja. Mas eu queria perguntar, a gente vai começar perguntando, que bandeiras a igreja deve levantar? Que tipo de bandeira a igreja levanta, né? Eu penso assim, eu queria que vocês também pensassem nisso, e a partir de hoje a gente vai fazer isso aqui, né? Bandeira política. A igreja deve hastear uma bandeira de algum partido político? Não. A gente vai pensar sobre isso. A igreja, sim ou não, né? Eu sei que tem gente que levanta. Tem pastor que veste a camisa de partido político. E tem gente que fala que é coisa do diabo, que não pode, né? Que a igreja não pode mexer com isso, não pode misturar. E nós vamos para a Bíblia, nós vamos para a Palavra de Deus, a gente vai refletir sobre isso. Então, a igreja deve levantar alguma bandeira de sistema político ou sistema econômico. A igreja pode ficar defendendo o capitalismo ou o socialismo. A igreja ela deve defender a esquerda ou direita. Nós vamos pensar sobre isso, né? Que bandeiras a igreja deve ou não deve levantar. E para isso nós vamos nos basear na carta que Paulo escreveu para os Romanos. A gente já está estudando Romanos aqui na nossa escola bíblica e está muito legal. Está muito jóia. Vou incentivar você também a estar aqui nos domingos pela manhã, às 9 horas. Carta de Paulo aos Romanos. Eu tenho impressão, né? Eu fiz essa apostila que nós estamos estudando lá em 2005. E eu fiquei tentado a mexer nela todinha, mas não dava tempo. Mas eu tenho a impressão que essa carta foi escrita para nós hoje. Parece que tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Por isso vale a pena a gente se aprofundar no que está escrito e nós nos dedicarmos a aprender. Durante todo o semestre nós vamos estudar Romanos. É um curso de Romanos. Então venha, né? Se envolva, dedique-se na leitura, na meditação. Vamos estudar a carta aos Romanos. E aqui também, né, nós vamos fazer isso. A gente vai fazer essas perguntas e é interessante que quando Paulo escreveu a carta para os Romanos, ele estava respondendo justamente essas perguntas. Ele escrevia para uma igreja que ficava no centro político e militar do mundo. Paulo escreveu uma carta para uma igreja que estava ali, naquele centro de poder, né, de domínio do mundo. Dali saía os melhores pensadores, né, as decisões que se tomavam ali em Roma influenciavam o mundo todo o império. E Paulo escreve para essa igreja, para esses irmãos, dentro desse contexto que ele escreve. É bom a gente notar, você que assistiu aquele filme Paulo, parece que eles já lançaram, né? Não sei se está em alguma plataforma aí já digital para a gente assistir. Se você não viu, veja logo. Se você viu, veja de novo.
vale a pena, mas ali a gente vai ver de uma forma assim muito fiel ao que aconteceu, ao que a gente tem de registro histórico e muito fiel ao registro bíblico. As falas do apóstolo Paulo no filme são todas tiradas da Bíblia praticamente, das cartas, do livro de Atos, né, das falas de Paulo em Atos. É algo assim maravilhoso. Então, a carta aos Romanos foi escrita lá por volta do ano 55 a 57, depois de Cristo. O Nero, o grande Nero, o famigerado Nero, né? Ninguém fala bem do Nero. Se você for pesquisar na história, não há um registro ninguém elogia o Nero. Diz que ele foi mesmo, e não é à toa que ele foi considerado naquela época o grande anticristo. E Nero tinha acabado de assumir. 54 ele assume. Então Paulo escreve em 55, logo depois. Nero chegou, né, ele começou o principado dele, ele começou a governar o império. No começo era um governo ameno, né, ele não arrumou encrenca com ninguém. A gente sabe que foi um reinado curto, de 10 anos. A gente sabe que quase um pouquinho mais de 10, 12, né? Em 68 ele é suicidado, né? Ele é obrigado a se suicidar. 68. Ele assume em 55 e em 68 ele morre. A gente sabe que no final do ano de 67, um pouquinho antes de Nero morrer, ele manda executar Paulo. A execução de Paulo é no finalzinho, no outono de 67. Se você observar, né, o contexto, por isso que eu vou te incentivar a assistir o filme, você deve assistir o filme, porque o filme mostra a igreja que estava em Roma. Essa igreja para quem Paulo escreve. É claro que a situação estava mais complicada, né? No momento, lá no ano 67, a perseguição aos cristãos estava muito mais intensa. Mas diz respeito a exatamente esse momento. Mas naquele momento, os cristãos, eles estavam pensando assim: poxa, Jesus veio, eu creio no Evangelho, eu fui salvo, o que eu devo fazer? Eu devo me sujeitar ao que é estabelecido, né, pelos principados e pelos poderes desse mundo. Eu devo me sujeitar à soberania nacional, né, à soberania romana. Eu devo ser o cidadão. Como é que a gente faz para mesclar, né? Eu devo me envolver com a política. Como é que a gente vai agir como cristão agora, frente a esses desafios? E na medida que o governo vai se tornando mais corrupto, e na medida que o governo vai se aprofundando, né, vai se tornando uma grande tirania, né, enfim. Eles estavam fazendo justamente essas perguntas. E o apóstolo Paulo então escreve, e hoje nós vamos fazer aqui uma introdução. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos mesmo, capítulo 1, versículos de 1 até o 5. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado por evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem pela fé. Aí no versículo 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Senhor, é a Tua palavra, Pai.
Fala conosco, ó Deus. Pedimos o nome santo de Jesus. Amém. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Existem aqui algumas coisas e eu gostaria que a gente prestasse atenção, né? A gente está tão acostumado com essa palavra evangelho e hoje ela significa uma coisa que nem sempre é verdadeira, né, para muitas pessoas. Mas evangelho é uma palavra que foi escolhida por Paulo para colocar aqui justamente no comecinho dessa carta. E é importante a gente entender que aqui nesses 5 primeiros versículos, a gente vai encontrar um resumo de toda a carta aos Romanos. Tudo o que Paulo vai defender ao longo dos 16 capítulos da carta aos Romanos, ele antes esboça nessa saudação, nesse primeiro trecho, nesses primeiros 5 versículos aqui. Ele diz, em primeiro lugar, que ele era servo do imperador, servo de Roma, não, servo de Cristo Jesus. Aí ele diz que ele foi chamado para ser um apóstolo ou mensageiro, servo de Cristo, chamado para ser um mensageiro do Evangelho. Essa palavra evangelho também era uma palavra conhecida dos romanos. Eles usavam assim, né? O imperador, quando ele ia viajar, ele saía de Roma, ele pegava o barco, né, imperial, o navio, e ele cruzava o mar. Ele ia, por exemplo, para uma cidade grega, mar Adriático, né? Ele ia para uma cidade, aí eles ancoravam ali o barco perto do porto, descia um apóstolo, mensageiro descia do barco, ele chegava na cidade e ele proclamava o Evangelho, a boa notícia: o rei está chegando. Ele ia na frente e ele chegava antes e ele proclamava, o mensageiro, o apóstolo proclamava: o rei está chegando. Depois o rei chegava. Os romanos entendiam disso. Paulo está dizendo que ele era servo de Cristo. Servo de Cristo. E ele foi escolhido para ser um apóstolo, um mensageiro. E ele foi enviado antes para anunciar que o rei está chegando. O soberano está chegando. O rei do mundo está chegando. Ele foi separado para proclamar o Evangelho. Esse Evangelho foi prometido antes, lá atrás, por meio dos profetas nas Escrituras Sagradas. Esse rei, o Evangelho que anuncia a vinda do rei, já tinha sido anunciado antes, profetizado. Havia muitos sinais dele, onde? Em Homero, né? Nos escritos babilônicos. Não, o apóstolo é claro em dizer, nas Escrituras Sagradas, na lei e nos profetas hebraicos. Não era qualquer rei, não. Era o rei que vinha sendo anunciado há muitos anos atrás pelos profetas. E isso tudo foi registrado ao longo de quase 2000 anos de registros e de profecias de que um dia o rei viria. Profecias que já demonstravam o Evangelho. Então ele fala, as Escrituras Sagradas, então, elas testemunham acerca de seu filho,
que como homem era filho de Davi. As Escrituras prometeram que um dia o descendente de Davi reinaria sobre o mundo. Seria o rei do mundo. Seria o rei dos reis. Rei de todos os reis. O Senhor de todos os senhores. O filho de Davi não era qualquer um. Mas peraí, e o César? Como é que você chega no Império Romano e você diz que você está vindo... gente, era império, né? A gente não entende muito bem o que é isso. A força e o poder, né? E a intimidação. Nunca houve um império como o Império Romano. E esse momento... A década de 50 foi a era de ouro do Império Romano. Ele nunca foi tão grande. Esse momento, o momento em que Paulo escreve, é o momento em que Cláudio antes e Nero, eles conseguiram chegar nos confins da terra, como se dizia naquela época. Eles chegaram lá no cantinho, né? Portugal, toda a Península Ibérica foi dominada. Lá no norte demorou, mas alguns anos antes isso foi resolvido. A Escócia, a Inglaterra, toda foi dominada. Lá no outro canto, lá no Golfo Pérsico, o Iraque, o norte da África, todo o mundo, todas as cidades importantes do mundo estavam dentro do Império. O Império Romano. E todos deviam se sujeitar ao rei. Esse era o Evangelho. O imperador chegou, agora obedeçam-no. Essa é a notícia, esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. O rei chegou, sujeitem-se a ele. Vocês agora estão sob o domínio do rei do império. E Paulo está dizendo aqui, nesse comecinho, que o rei do mundo não é o imperador, não é Nero, não é César. O rei do mundo é aquele rei prometido nas escrituras judaicas, hebraicas. Ele é o filho do rei Davi, descendente e da linhagem de Davi. Mediante o Espírito, aí que está. Do ponto de vista humano, ele é filho de Davi. Agora, do ponto de vista de Deus, ele é o próprio. Ele é filho de Deus. E como é que a gente sabe disso? Porque ele foi declarado, e é importante a gente ver aqui essa afirmação, o nome que Jesus ganhou. Esse é o nome que Jesus ganhou. Lembra do apóstolo Paulo em Filipenses dizer que Jesus ganhou um nome que está acima de todo nome? Então, é esse nome aqui. E precisa ser lido assim, junto, a gente não pode nem respirar. Era melhor ter colocado um hífen, porque é uma palavra só. Filho de Deus com poder. Filho de Deus com poder. Filho de Deus. O rei, a quem eu represento, de quem eu vim falar, de quem eu vim anunciar. Esse rei, ele recebeu um nome. Por quê? Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. E quando ele venceu a morte, ele foi exaltado acima de todas as coisas. E porque ele venceu a morte, né? Antes morreu e depois ressuscitou, por causa disso, ele foi declarado Filho de Deus com poder. Essa palavra poder era usada apenas com atos relacionados ao imperador, ao Império Romano, gente. É uma palavra muito perigosa, subversiva, era muito complicado, era muito arriscado. Ele foi declarado o Filho de Deus com poder sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte. O imperador não tinha poder. O imperador não tinha poder. Lembra de Jesus, quando ele foi testado? Aquelas pessoas testaram Jesus e eles disseram: mestre, é lícito pagarmos tributo a César. A gente deve pagar tributo a César. E Jesus entendeu a situação. Porque se ele falasse que sim, ele ia ter um problema com os judeus. Se ele falasse que não, ele ia ter um problema com os soldados romanos, porque eles estavam todos ali de olho.
A legião estava ali de olho, de ouvido aberto. O que ele vai dizer? A gente deve pagar o tributo? A gente deve pagar o imposto? Existia um imposto que todo cidadão do Império era obrigado a trabalhar um dia para o Império Romano. Era só um dia, gente, por ano. Hoje a gente trabalha 33, né? 33% dos dias. Quase um terço, quarto, um terço do... Quase quarto, isso aí. Eles eram obrigados, mas era desse imposto que os fariseus estavam falando. A gente deve pagar para o imperador. Aí o que Jesus faz, lembra? Aí ele fala, quem tem uma moeda aí? Alguém tem uma moeda? Que moeda? É a moeda que a gente usa, é a moeda corrente. É a moeda oficial. Eu tenho, daqui. Aí Jesus pega a moeda, entrega e fala, então, para a pessoa que perguntou, de quem é a imagem na moeda? A esfinge na moeda, de quem é a imagem? Aí, é César. Aí Jesus falou, dai a César o que é de César. Mas ele não parou aí. E a Deus o que é de Deus. Ele relacionou essa coisa da imagem. César, ele era o dono do ter, né? Eu gosto disso. Eu li uma vez o escritor falando. É isso que Jesus quis dizer. César, ele tem essas coisas aqui, né? Esse dinheiro eu dou sim, mas ele nunca vai ter a minha alma, ele nunca vai ter a minha devoção, o meu culto, a minha adoração. Aí ele fala, agora dai a Deus o que é de Deus. Nós somos imagem de Deus, e o homem, enquanto imagem de Deus, deve cultuá-lo e adorá-lo a ele somente. Filho de Deus com poder, por causa da sua ressurreição dentre os mortos. Jesus, e aí ele termina dizendo no 4, ele é o nosso Senhor. E aí de novo, irmãos, ele usa uma palavra que só era usada para o imperador. Se alguém fosse pego, sendo chamado de Senhor, ou Kyrios, né, na língua grega lá, era motivo para você matar essa pessoa. Porque ninguém era Senhor, senão César. E é por isso que eles eram adorados. É por isso que eles eram divinizados. A gente acha que eles eram burros, porque eles tinham uma mentalidade muito lá atrás, né, ultrapassada. Como assim adorarmos a humanidade? Mas não é isso não, gente. Eles eram muito parecidos com a nossa sociedade do que a gente imagina. Não é que eles achavam que eles eram deuses. Não é isso, é que eles veneravam mesmo, essa é a questão. Eles viviam em torno, eles estavam ali se rendendo a todos os benefícios que César trazia, todos os benefícios que o império oferecia. Eles se sujeitavam, eles tinham as obrigações, mas eles tinham também muitos direitos, enquanto cidadãos romanos. Porque eles estavam sob o domínio do Senhor, Kyrios, César, o imperador. Mas Paulo fala, então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu nome é Paulo, eu sou servo. Sou servo. Eu não quero que vocês me recebam com honrarias, né? Eu sou servo, aliás, eu sou o mensageiro. E eu vim falar para vocês nada mais, nada menos que o Evangelho. Vocês sabem o que é? O Evangelho é o anúncio de que o rei está chegando o território. Ele está chegando nesse território. Tudo bem, vocês tinham até outro rei aí, mas o Evangelho diz que o rei, que é rei, desse rei aqui está chegando, e vocês devem se sujeitar a ele. E essa é uma boa notícia, essa é a boa nova. O rei chegou. Então, ele venceu a morte, e o nome dele é Filho de Deus com poder. Ele, Cristo Jesus, o nosso Senhor, por meio dele, por causa dele, por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. Obediência
Obediência que vem pela fé. O rei está chegando e eu estou aqui para anunciar. E eu recebi dele, por causa desse nome, recebi graça, recebi apostolado, Filho de Deus com poder. E eu estou aqui para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Essa era a mentalidade do império. Essa coisa do domínio, de unificar o mundo todo dentro do mesmo território, sob a autoridade, sob o poder, sob um poder apenas. E esse povo, quem que é o povo? Não é o povo que fica passando, é o povo que tem uma relação com o império, tem uma relação, eles são cidadãos e registrados, eles têm uma origem, ou seja, Paulo está dizendo, gente, é só para dizer que tudo isso é político. Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo dentro de uma situação e num ambiente político. E ele está dizendo aqui que existe um rei que venceu a morte e ele precisa agora, por causa disso, ser reverenciado, obedecido por todos. E eu estou aqui para isso. Aliás, não só aqui, ele fala, eu estou andando o mundo inteiro e eu estou reunindo esse povo que obedece a Cristo Jesus e a obediência que vem pela fé. Aí no versículo 16 e no 17 a gente pula essa parte toda que ele fala dos romanos, e da motivação, mas ele diz assim no 16 e no 17 que para muitos é o coração de Romanos. São os versículos mais importantes de Romanos. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Jesus já havia dito que o reino de Deus ele pode ser visto pela fé. O reino, com o rei que vem, o rei que chega. O rei que vem, ele é obedecido pela fé. E é disso que se trata, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Mas eu queria ficar aqui nesse trechinho hoje, na nossa introdução. E é para dizer assim, essa é a nossa bandeira. A igreja, nós enquanto igreja, a gente não levanta bandeira nenhuma. Nós não levantamos bandeira partidária, a gente não vai levantar nenhuma bandeira para defender de um lado o capitalismo, nem do outro lado o comunismo, o socialismo, ou seja lá qual for. Sistema de governo, a gente entende que tudo isso está debaixo, porque acima de todos eles está o Rei dos Reis. É disso que se trata o Evangelho. E nós vamos hoje, estamos aqui hoje para começar essa conversa. O Evangelho não é uma verdade ao lado de outras verdades. O Evangelho é a verdade que questiona todas as demais verdades. O Evangelho não é a porta, o Evangelho é a dobradiça. Isso quem falou foi o Karl Barth. Karl Barth que enfrentou o regime nazista. Um pastor que esteve fiel ao Evangelho e que se levantou e que foi contra o regime autoritário, o novo imperador, o domínio, o poder. Ele se levantou para dizer que o Evangelho, ele não é algo... Eu levanto a bandeira do Evangelho, eu levanto a bandeira do nacional-socialismo. Ele falou, não, eu só levanto a bandeira do Evangelho. Tem uma coisa muito, muito bonita, as pessoas falam muito mal do Lutero por aí, Você só vê o pessoal falando mal dele. Mas quando ele começou, ele fez a reforma lá na Alemanha, e ele era uma pessoa influente, importante, mas ele era da igreja. Ele não queria, apesar do que dizem, ele não queria se envolver com a política. Ele não se envolveu
com a política, com o governo. Ele dizia o seguinte: as pessoas perguntavam o que o Estado precisa fazer, o que o Estado precisa fazer pela Alemanha, né? Ele dizia assim: o Estado só deve garantir, a única função do Estado para ele era garantir a liberdade da proclamação do Evangelho. Ele falou assim: se vocês me deixarem pregar o Evangelho, se vocês deixarem a igreja pregar o Evangelho, se vocês não impedirem a igreja de proclamar o Evangelho vai fazer todo o resto. Todo o resto fica por conta do Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? O Evangelho é o poder de Deus que salva todo mundo. Não é só judeu, é judeu e grego, é gente do mundo todo. Não importa o sistema, não importa onde esteja, o Evangelho é poder de Deus que salva, e eu não me envergonho. Essa é a nossa bandeira, essa é a minha bandeira, dizia Lutero, e hoje nós vamos dizer a mesma coisa. As eleições estão chegando e a gente vai levantar a bandeira do Evangelho. Nós nos sujeitamos, nós nos submetemos ao Rei Jesus. Por quê? Porque Ele venceu a morte. Ninguém jamais conseguiu vencer a morte. Ele não venceu uma crise econômica, ele não venceu não uma vitória política e nem militar, ele venceu o seu maior inimigo, o nosso maior inimigo, ele venceu a morte. E é por isso que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Ele é o Filho de Deus com poder, é o poder que está acima de todos os poderes, é o poder que faz, é o poder que manda e que faz. Então, nós nos sujeitamos, nós nos submetemos a Ele, a Jesus, nós obedecemos, porque o Evangelho é isso, essa boa notícia de que o Rei está chegando. Ele usa também a palavra parousia, que é fala do retorno, da chegada iminente do Senhor. O Rei está chegando, o Rei está chegando. Jesus disse para os discípulos: vão no mundo todo, ensinem as coisas que eu ensinei para vocês, façam discípulos em todas as nações, façam isso, façam em nome do Pai, em nome do Filho. E ele disse: eis que eu estou com vocês, vocês não vão sozinhos, ainda que sejam como ovelhas no meio dos lobos, vocês vão. Eu sei, no mundo vocês vão ter muitas aflições, o mundo é lugar de aflição, o Brasil hoje é lugar de aflições, né? Nós vivemos hoje num estado de desordem, de crise, de problemas, de injustiça, lugar de aflições, mas o nosso Senhor, o nosso candidato, disse assim: não temas, porque eu venci o quê? A crise? Não, eu venci todo o mundo, eu venci esse estado de coisas, eu venci toda essa circunstância, essa situação, eu sou o grande vitorioso, e por isso meu nome é Filho de Deus com poder, e por isso que todas as pessoas precisam ouvir o que Ele está dizendo. Essa é a mensagem da igreja, a mensagem do Evangelho. O Rei está chegando. O Rei está chegando. Eu vou terminar com essa frase do C.S. Lewis, sempre o nosso irmão, amigo C.S. Lewis. Ele diz assim: eu sou um democrata, ele dizia, né? Porque ele não acreditava em regimes autoritários, em nenhuma outra forma de regime, em ditaduras, e enfim. Ele viveu também na época da Segunda Grande Guerra. Eu sou um democrata porque acredito na queda do homem. E eu penso que a maioria das pessoas é democrata pela razão oposta. Ele diz: eu sou democrata porque eu acredito que o ser humano é ruim, é mau, e ele está condenado por si só. As pessoas acreditam que na democracia porque elas acham que todo mundo é bom e todo mundo é digno de ter a sua opinião, e a opinião de todo mundo precisa ser ouvida e precisa ser respeitada. Ele fala: não é isso. Uma grande parte do entusiasmo democrático descende de ideias de pessoas como Rousseau, que acreditavam na democracia porque pensavam que a humanidade é tão sábia e tão boa que todos merecem participar do governo. O perigo de defender a democracia nessas bases, ele era democrata, mas nessas bases, o perigo de defendê-las é que elas não são verdadeiras.
Sempre que a fraqueza dessas é exposta, as pessoas que preferem a tirania lucram com essa exposição. Eu descubro que elas não são verdadeiras sem ter que olhar além de mim. Eu tenho um espelho em casa. Eu tenho um espelho, eu sei o que é o ser humano. Eu não mereço tomar parte do governo de um galinheiro, menos ainda de uma nação. Tampouco a maioria das pessoas. Todas as pessoas que acreditam em propagandas, pensam por chavões e espalham rumores. A verdadeira razão para a democracia é justamente o reverso. A humanidade é tão caída que a ninguém pode ser confiado poder incontido sobre seus companheiros. Aristóteles disse que algumas pessoas só prestavam para ser escravos. Não o contradigo, porém rejeito a escravidão, porque não vejo nenhum homem que preste para ser senhor. A gente vai continuar falando sobre isso na próxima semana, né? Mas o que Jesus veio fazer, a vitória de Cristo, é sobre a morte. A palavra de Deus diz que nós morremos porque nós pecamos. E a palavra de Deus diz que o homem não consegue resolver esse problema. Ele jamais ia conseguir resolver. Ninguém conseguiu e ninguém nunca seria capaz de resolver. E Cristo veio. Messias prometido, Senhor prometido, lá nas Escrituras judaicas, lá atrás. Um dia o filho de Davi reinaria com justiça e traria paz, traria alegria, justiça para a terra. Aí Paulo está dizendo, isso aconteceu. O nome dele é Jesus. Jesus, o Cristo. Eu estou aqui porque eu sou um mensageiro dele. E mais, eu estou dizendo para vocês que vocês devem se organizar, vocês devem procurar conhecer o que ele disse, vocês devem se interessar pelo que ele fez. Sabe por quê? Porque ele está voltando, ele vai voltar, ele está chegando. Preparem-se para ele. Por quê? Ele é o Filho de Deus com poder, Senhor de tudo e de todos. Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é suficiente para resolver o problema do homem. O Evangelho é suficiente para resolver, não o problema de um Estado. Ele resolve o homem e o homem resolve o problema da sociedade. O Evangelho é para você. O Evangelho é a boa notícia para você. O seu rei está chegando. Obedeçam-no. Obedeçam-no. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. E nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua obra em nós. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Sê conosco, abençoa a Tua igreja, nós Te pedimos. Levanta a Tua igreja, Pai, nessa situação. Nós somos, Pai, proclamadores do Teu Evangelho. Usa, Pai, a Tua igreja. Nós clamamos, no nome poderoso de Jesus, nós clamamos, ó Deus. No nome, Pai, que está acima de todos os nomes. O nome, Pai, que faz com que todos se dobrem. É nesse nome que nós clamamos. Amém, Senhor. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Vão em paz, meus irmãos. Vai indo e vai abraçando o povo, lembrando: grande é o meu Deus, cantarei tão grande é o meu Deus. E todos hão de ver, todos hão de